vamos lá? Vamos lá, gente. Beleza. Bom dia, Érica. Bom dia. Érica Maria Henrique. Isso. Você já forneceu os documentos ali para a secretaria? Documento seu? Você tem? Não, Pode apresentar? ainda não. Documento seu? Tenho. Você está assistida por advogada ou advogado da prefeitura? Não, sozinho. Érica Maria Henrique. Essa comissão parlamentar de inquérito 001/2023, resolução 451/2023, visa a apuração do contrato de licitação e as lavraturas de auto de infração em massa aqui no município de Avaré. Você, na qualidade de depoente, você se compromete a dizer a verdade, somente a verdade, nos termos da lei? Sim. Perfeito. Érica, a publicação do edital do pregão que contratou a empresa Talentec teve um prazo razoável que permitiu a habilitação de todas as empresas? Sim. Sim. Qual é esse prazo, Érica? Foi pregão? Pregão. 8 dias. Perfeito. Para esse tipo de contratação, não seria necessária uma visita técnica da empresa antes do pregão, aqui no município? Não, a visita técnica, hoje em dia, ela é facultativa. Se a empresa quiser fazer, ela vem e faz. Eu não posso obrigar a empresa a vir, entendeu? Fazer. A gente não pode mais exigir o atestado de visita técnica da empresa, mas Então, fica facultativo. Teve visita técnica da empresa? Não me recordo mesmo, porque a visita técnica ela é feita na secretaria, não é feita mais no departamento de licitações. Na secretaria que requisita o objeto. Nesse caso, transportes, né? Transportes Secretaria de Transportes ou Secretaria de Obras? Eu não lembro o nome da secretaria na época, se era, hoje é Transportes e Serviços e Planejamento e Obras, mas na época eu acho que era Transportes e Obras, era junto. Você tem conhecimento de outras empresas, das empresas que inseriram nesse contato para fazer parte da licitação aqui? Outras empresas? Não, eu não me recordo agora se outras empresas participaram, mas a gente, é de praxe assim, a gente faz o edital, publica em 3 jornais, né? Agora tem a exigência de publicar no PNCP também, mas na época era só em 3 jornais, e deixa disponível no site da prefeitura. Aí, no dia da sessão, vem a empresa que quiser. Eu não me recordo agora se houve interesse de mais empresas. Perfeito. Eu passo as perguntas ao doutor Marcelo Ortega. Senhor presidente da comissão, queria saudar aqui e cumprimentar a Érica, né, que já trabalha há muito tempo na prefeitura, tem uma história já construída na prefeitura. Bem-vinda, tá? Obrigada. A sua colaboração para nós é muito importante. A gente teve aqui hoje de manhã o secretário Alexandre Nigro, que expressamente disse que copiou e colou parte do termo referencial de outro objeto. Né? E esse termo referencial passou pela Compras, né, que encaminhou para as empresas apresentarem suas propostas financeiras, e não houve nenhum filtro, né, em Compras em relação aos erros e às falhas admitidas aqui pelo secretário Alexandre Nigro. E também a licitação, segundo o que nos disse aqui o Rodrigo,
também não fez esse filtro, essa análise, né? Alguma empresa reclamou do termo referencial? Não. Porque quando há reclamação, aí que a gente também vai rever, né? Porque o Departamento de Licitações e Compras não é técnico, a gente não sabe, o secretário que faz, né, o termo de referência já e manda para a gente pronto, porque eles que são o corpo técnico para isso, eles que sabem qual a necessidade deles. Então, a gente realmente faz o copia e cola do termo de referência deles. Aí, a gente não tem nem condições de fazer esse filtro, porque eu não sei analisar radar, não é a minha área, né? Sim. Aí, quando tem algum questionamento de empresa ou impugnação, aí a gente sempre também manda para a secretaria falar, olha, a empresa, por exemplo, está alegando que isso daqui está errado, está forçando a barra, está direcionando para alguma empresa, aí a secretaria me responde se sim ou não, o porquê, né, que precisa ser daquela forma, justifica. Aí eu passo para a assessoria jurídica do Departamento de Licitações, eles dão um parecer se é para manter o edital dessa forma ou não, e daí a gente ou delibera o edital ou dá continuidade. Tá. E também o Rodrigo nos disse que ele conclui a parte de orçamento e encaminha para a licitação, aí cessa a participação de compras, né? Sim. Então a licitação não tem nenhuma análise sobre o termo referencial? Não. Tá. Não fazemos. Tá. Érica, nós temos a seguinte situação aqui, na página 245 do processo de licitação, um e-mail da empresa Splice, né, questionando a licitação, e a resposta não foi da licitação, foi do Alexandre Nigro, secretário. É o que a gente faz, a gente encaminha para a secretaria responder. Tá? A não ser que seja referente a algum documento fiscal, de regularidade fiscal. Se for alguma coisa técnica, a gente encaminha para a secretaria responder. Então, mas não foi técnico, né? Foi em relação à licitação. Qual que é o questionamento aqui? Eu vou ler aqui a pergunta da empresa. Considerando que o objeto do presente certame refere-se a registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia, com a disponibilidade de equipamentos e sistemas para apoio e gerenciamento do trânsito, né? Então, esse é o questionamento da empresa. Pelo que eu entendi, foi feito um registro de preços para serviço de engenharia com um assento jurídico na Lei 8666/93, que não é permitido, né? A Lei 8666, ela permite registro de preços para serviços de engenharia? Para serviços, sim. Para obra, que não. Nós temos aqui uma súmula do TC, número 32, que fala: em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos reparos. Né? Então, a gente tem uma súmula do TC, São Paulo, né? E a empresa, pelo que eu entendi, questionou nesse sentido. Né? Sim, mas o secretário ele falou que era um serviço de engenharia ou não? A contratação se deu em 3 itens, né? Serviço de engenharia, equipamentos e softwares, as licenças dos softwares. Né? Então, fez uma contratação global com todos esses serviços, inclusive. Né? Eu não me recordo agora do objeto, o que diz certinho no objeto, entendeu? Mas o Departamento de Licitação entendeu como se fosse um serviço, não de engenharia mesmo, porque eu não tenho nenhuma construção, não tem nada, entendeu? Até porque as empresas tiveram que apresentar um responsável técnico e engenheiro, né? Mas acho que é engenheiro daí de tráfego eu acredito que seja para ver a legislação se está correta, onde coloca a placa e tal, mas não engenheiro para construir alguma coisa, entendeu? Assim, como nós temos na súmula engenharia, e isso é aberto, né? Pode ser de tráfego, de obras, né, civil. Então, ficou essa dúvida que a própria empresa aqui questionou na página 245, e a resposta do secretário foi que em Marília aconteceu algo parecido, né? Sim. E lá teve, inclusive, vou até ler aqui que eu acho que é importante, ó. Considerando que recentemente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo manifestou-se no TC 016977.989.21-9, representação perante edital do pregão presencial 003/2021,
lançado pela Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, Endurbe, quando a modalidade de registro de preços para esse tipo de objeto, tendo como desfecho final a determinação de anulação de tal pregão, tendo o Tribunal de Contas de São Paulo como base as emendas citadas abaixo. E aí tem algumas emendas, né, citadas abaixo. Então, um pregão semelhante foi anulado pelo TC, porque a contratação se deu em registro de preços na Lei 8666. A 14133 ela permite, né? Sim. Mas como foi feita a licitação toda construída com base na Lei 8666, nós temos esse questionamento para apresentar aqui, para a gente poder debater da viabilidade jurídica, da legalidade dessa contratação. Sim. E depois dessa resposta, tem também o parecer jurídico, né? Não depois da resposta, mas depois do edital. Tem um parecer jurídico que analisou e... Pelo menos aqui não estou encontrando, não. Deixa eu ver. Acho que é posterior ao edital. Pode ser depois dos documentos de habilitação fiscal, né? Que eu não estou encontrando, não. A gente pode pesquisar, vou anotar para pesquisar. Então, agora, quem responde os questionamentos das empresas, mesmo em relação à licitação, é o secretário. Depende. Nesse caso, daí seria mais o secretário para falar se é um serviço de engenharia, uma obra ou não, entendeu? Porque eu não sei te dizer, eu entendi como se fosse um serviço, não de engenharia, como se fosse um serviço normal, porque não tem construção, não tem nada assim de edificação que possa cair na cabeça de alguém, que possa, entendeu? Então, a gente, no departamento, entendeu dessa forma. Como houve esse questionamento, aí a gente manda para a secretaria falar se é de engenharia ou não. Érica. Sim. No início da instalação da CPI, da nossa CPI dos radares aqui, o prefeito impetrou um mandado de segurança com pedido de liminar para barrar a CPI. Você tem conhecimento do porquê dessa situação? Não. Você tem conhecimento que foi feito esse pedido e foi indeferido? Não, nem Também tinha conhecimento. sobre essa parte jurídica, você tem conhecimento de que algo aconteceu? Como assim? Esse pedido de barramento da CPI, você não tem conhecimento? Não tem. Nem ficou sabendo nem ali? Fiquei sabendo. Nossa, eu faço centenas de licitações por mês, entendeu? Eu não tenho tempo nem de ir em outro departamento ficar conversando. Você sabe que o entendeu? prefeito ele tentou barrar a CPI. Não sabia. Eu Tanto aqui como no tribunal. Não tem conhecimento disso? Não tem. Perfeito. Eu passo a palavra ao doutor Hidalgo. Doutor Marcelo, continua, por favor. Só para não perder o conteúdo da pergunta anterior, Érica, se me permite fazer uma complementação aqui. Sim. No termo referencial, na página 1 do processo de licitação, nós temos o objeto, que diz: o presente termo de referência tem por objetivo a abertura de ata de registro de preços para a contratação da empresa especializada em prestação de serviços de engenharia. Então, é objeto do termo referencial. Aí, já no edital de pregão presencial 055/2021, o objeto é registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia. Então, está muito claro que é de engenharia, né? Nesse caso, não haveria um vício de origem da licitação? Sim. Sim? Obrigado, viu? Passo a palavra agora ao vereador doutor Hidalgo. Érica, quem solicitou essa abertura nessa modalidade para a contratação da empresa de instalação de radar? Não, quem solicita o objeto é o secretário, o Alexandre. No caso, o Alexandre. Sim. Tá. A gente sabe que o valor é um valor alto, Sim, né? Muito alto, exorbitante, aí, que para permitir essa instalação desses radares. Em algumas vezes, como você já está há tanto tempo no setor de licitação, ocorriam audiências públicas.
em relação a valores altos. Não seria o caso, nesse ponto também, de terem sido realizadas algumas audiências públicas? Então, é porque eu acredito que nesse ponto, não por ser registro de preço, entendeu? Não está contratando já, entendeu? A gente só está registrando o preço no início da licitação. Aí depois, lógico, posteriormente, ele pediu daí 2 contratos, né? Um primeiro contrato para adquirir, daí eles falaram até que iam fazer um teste, porque até eles estavam com receio de pedir, né? Que é uma coisa nova, né? Para a cidade. Foi isso que, pelo menos, eles comentaram comigo. Quem comentou? O secretário, o Alexandre. Ele estava com receio de pedir, mas depois ele falou, vou fazer um teste, se der certo, vamos pedir para algumas ruas, depois, se der certo, a gente pede para mais lugares. Em relação a essas ruas, ele chegou a comentar alguma coisa em relação à escolha dessas ruas? Como ele chegou nisso? Não comentou nada também? Não comentou nada. Daí ele falou que ele ia fazer um teste com algumas ruas, mas aí partiu tudo de lá mesmo. Como que foi composto esse preço normal dessa licitação? Você sabe me dizer? Eu acho que é através de orçamentos. Não foi através de pesquisas na internet, pelo secretário, alguma coisa? Isso aí pode ocorrer? Não, que a gente tem um setor hoje especializado só para fazer os orçamentos, entendeu? Que é o departamento de compras aí que faz. Da secretaria, hoje em dia, a lei exige, né, que faça uma pré-pesquisa, mas mesmo assim vai para o departamento de compras. Quais os órgãos de imprensa foram publicados? Sempre é no Semanário, Diário Oficial do Estado, e eu não me lembro, é Folha de São Paulo ou Diário de São Paulo, e no site, que é um municipal, o Diário do Estado e um jornal de grande circulação. Você tem conhecimento, ou tinha conhecimento se alguma empresa apresentou impugnação? Eu não me recordo. Eu tenho conhecimento lá na hora, mas eu não me recordo desse processo específico, entendeu? Porque, para falar a verdade, eu nem tive tempo de olhar antes de vir para cá. Sem mais. Doutor Marcelo, pode questionar. Érica, de acordo com a ata do registro de preços, na página 688, o valor total é de R$ 3.278.278,92 para 12 meses. Sim. Dessa forma, como foi celebrado 2 contratos que somam R$ 3.518.089,50. Né? Então, o contrato 114/2022, na página 730, no valor de R$ 2.077.020,90. E o contrato 08/2023, mais recente agora, na página 812, no valor de R$ 1.441.068,60. Então, o valor contratado foi inferior, R$300 mil de diferença aqui. A senhora consegue explicar isso para a gente, senhora? O valor registrado, né? É que num primeiro momento, a gente registra só o valor. Na verdade, esse valor total aí é meio que irrelevante, entendeu? O que a gente registra mesmo são os preços unitários e depois, dependendo como for precisando, se tiver a dotação orçamentária para isso, aí é contratado. O valor global a gente coloca só, mas é irrelevante na ata de registro de preço. Tá bom? No edital de licitação, consta que foi regida a licitação pela Lei 8666. A senhora confirma essa informação? Confirmo. Tá. O item 7 e o item 8 são as licenças de software, né? E foi licitado o valor mensal e valor para 12 meses. Dessa forma, teremos 12 meses de licença de software, né? Sim. Como é que é possível celebrar um contrato de 30 meses? É que o que a secretaria, porque isso foi questionado quando eles mandaram também o pedido para fazer o contrato. A gente questionou eles, porque de 30 meses, né? Eles informaram que
12 meses levaria só para instalar, entendeu? E depois daí a empresa também já precisava retirar, uma coisa assim. É bem confuso até, eu acho, esse contrato. Eu também achei bem confuso. Porque fala licença, por exemplo, você pega uma vez só, não tem que pegar todo ano, entendeu? O estudo também de viabilidade do local. Eu acho que é uma vez só, não tem que ficar pegando várias vezes. Então, a gente questionou, eles explicaram lá, olha, a gente que sabe como que tem que fazer, tal, então faz por 30 meses. E daí a ata de registro, ela é assim, ela fica registrada por 12 meses, mas se for bem para a prefeitura, for melhor, né, tiver um preço melhor, a gente pode fazer um contrato superior aos 12 meses, entendeu? Isso é legal fazer. O contrato, ele automaticamente prorroga a ata. É isso. Ok, obrigado. Tá bom? Valeu. Viu? Só reiterando, quem escolhe a modalidade sou eu, tá? A modalidade de licitação. Tá? Não é o secretário. Hoje em dia, até ele pode opinar se ele quer por dispensa, se ele... Entendeu? A gente até solicita para eles, mas, nesse caso, aí a modalidade de pregão, a escolha foi minha. Tá? Perfeito. A senhora quer fazer algumas considerações finais? Só uma perguntinha, se me permite, presidente? Permito. Mas ele sugeriu ata de preços, A ata, né? de registro de preços. Aí o secretário... Foi solicitado por ele. Entendi. Tá? Daí vem solicitado por ele. A modalidade do pregão eu entendi como um serviço mesmo, não entendi como uma obra de engenharia, e por isso escolhi a modalidade do pregão. Tá? Muito obrigado. Sem mais perguntas, Érica, agradeço a sua participação aqui. Pode assinar o termo de compromisso ali da oitiva. Muito obrigado, Érica. Obrigado, pela sua obrigado. participação.